Olá pessoal, eu sou Euriale Voidela e esse é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. E hoje nós estamos hospedados na plataforma do YouTube e também no Spotify. E se você quiser acompanhar todas as novidades, todos os conteúdos do podcast Comitê de Clientes, nós temos a nossa página lá no Portal Customer, está destacada no menu superior e você terá acesso a todos os episódios, mesmo das outras 3 temporadas. E para que você fique totalmente conectado com o nosso propósito, eu vou passar um vídeo sobre a nossa missão e voltamos daqui a pouquinho. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E nesta temporada nós temos com 3 patrocinadores muito especiais. E o nosso primeiro patrocinador, ele já estava conosco na 3ª temporada e agora ele continua nesta 4ª, que é a Nexcore, com soluções em Omnichannel que transformam a experiência do seu consumidor. E para você saber mais sobre o nosso patrocinador, nós vamos rodar uma vinheta que conta um pouquinho mais sobre esta solução. O nome a gente já deu, Nexcore. Nossa tecnologia é sobre pessoas. É sobre entregar experiências significativas, entregar algo único que satisfaça a necessidade dos consumidores, dos nossos e dos seus. Nós somos uma empresa de soluções em Omnichannel. Nós acreditamos no poder das ideias. Nós acreditamos e vivemos o poder do Omnichannel. E o nosso segundo patrocinador da temporada é a DNK, com soluções de voz, de URA, de bot e soluções de telecomunicações para transformar a experiência dos consumidores nos contact centers. Saiba mais sobre as soluções da DNK no link que vamos deixar na bio. E também temos o terceiro patrocinador especial da temporada, que é a Vocalcom, com uma solução 360 que transforma a jornada e a experiência dos consumidores. E agora eu vou passar uma vinheta sobre esse nosso patrocinador com todas as informações para você conhecer mais a fundo esta solução. A voz encontra com o digital. E os clientes estão em todos os lugares ao mesmo tempo. A qualidade não é algo negociável e se torna um fator crítico para o sucesso. Tudo isso numa velocidade jamais vista. Evolua seu atendimento. Nós somos a Vocalcom, no Brasil e no mundo. E voltando para o nosso convidado especial, que é um amigo muito querido, nos conhecemos há alguns anos atrás através da comunidade Customer Force, que eu organizo e fundei com outros 2 amigos, que é o Douglas e o Arthur, e agora nos reencontramos pós-pandemia para trazer conteúdos para vocês. E eu te convido, Matheus, a se apresentar, a falar um pouquinho da história do Matheus. Legal, Yuri. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, como você falou, né, nessa retomada. A gente está reencontrando os amigos, os negócios, os eventos e tudo mais. É muito bom estar de volta. Bom, a gente está no mercado já há algum tempo, né? A gente estava falando um pouco sobre disquetes aqui antes da nossa conversa. Então, pequena resenha. Entrega um pouco da nossa idade, né? Eu sempre tive no mercado de tecnologia, sempre trabalhando com clientes. E finalzinho de 2015... a gente entendeu, eu venho do mercado de recorrência, venho do mercado de software. E a gente começou a perceber ali uma certa transformação do ponto de vista do modelo, a gente pode falar um pouco sobre isso aqui, que eu acho que é bem legal, da forma como as empresas estavam trabalhando os seus clientes, ou seja, como elas estavam ganhando dinheiro com seus clientes, na verdade, saindo de um modelo que era mais transacional, que no mundo de tecnologia a gente chama de on-premise, né? Acho que um bom exemplo aqui para dar essa brincadeira, dessa faísca inicial, é pensar como a gente comprava, por exemplo, o Microsoft Office há 10 anos atrás, né? Você ia até uma loja, comprava lá a caixinha e instalava no seu computador. Hoje você não faz mais isso, hoje você assina o Office, né? E ainda leva junto o OneDrive e várias outras coisas.
É um modelo de negócio diferente, porque, na verdade, você deixa de ter aquela transação de compra e você passa a ter uma recorrência ali. Isso muda a forma como você tem que trabalhar o teu cliente, muda muito e dá mais poder para o cliente, na verdade. Então, quando a gente percebeu isso, começou a ver tendências como gestão do sucesso cliente, Customer Success Management surgindo nessa indústria, a gente falou, poxa, tem uma oportunidade aqui. A gente teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos e ver como o mercado estava se movimentando para isso lá e falou, poxa, isso em algum momento vai acontecer no Brasil, acho que a gente pode ser precursor disso e tudo mais. E aí veio a ideia da SenseData, ou SenseData, por incrível que pareça, essa é uma pergunta que eu mais recebo, é SenseData ou SenseData? Eu falo, cara, a gente é uma empresa para cliente, é a gosto do cliente. Cara. Você prefere SenseData ou SenseData, é com você. E estamos aí, a gente montou a SenseData em 2016, é uma startup brasileira, de negócios digitais, uma startup SaaS, de Software as a Service, que vem trabalhando muito esse conceito, trabalhando muito a forma como a gente transforma a relação com o cliente, principalmente, mas não limitado a isso, em B2B. E hoje, acho que 6 anos depois dessa brincadeira, já temos mais aí de 200 clientes, 6 mil usuários na plataforma. A SenseData tem mais de 120 funcionários, aí, colaboradores que a gente chama carinhosamente de sensinhos. E estamos, acho que só no começo. Acho que falar sobre clientes, né? E você sabe bem disso, é algo que só cresce, só amplia. Sim. Cada vez mais as empresas estão interessadas em práticas, em modelos, em transformar esse conceito, porque de uma forma ou de outra, o mercado, e aí eu não vou me limitar a redes sociais, mas eu acho que é geracional esse conceito. Atualmente o cliente tem muito mais poder, ele está muito mais empoderado, ele tem muito mais voz, ele tem muito mais canais de representatividade, e isso, de uma forma ou de outra, fez as empresas entenderem que, cara, ou eu me movo para isso, ou eu vou ter problemas, ou eu vou ser uma empresa que talvez não consiga crescer, ter o mesmo brand, ter a mesma tração que outros pares, né? Então o cliente virou definitivamente o centro da estratégia. E a empresa que não colocar isso hoje vai ter um problema. Sim. Mas para iniciarmos aqui, contextualizar sobre toda essa trajetória da mudança de modelo e a entrada do CS. A gente fala muito sobre CS, mas ainda é um mercado que tem um espaço gigante no Brasil. Mas para o Matheus, o que é o Customer Success? O que é o sucesso do cliente hoje? Legal. Eu acho que Customer Success é uma estratégia que vem a reboque das empresas entenderem que a relação está mais igual, né? Como eu disse, o cliente hoje ele pode sair amanhã, né? Você deve se lembrar que há pouco tempo atrás você tinha até a Porta dos Fundos fazendo um sketch sobre o processo de cancelamento de algumas empresas, né? Tamanha era a dificuldade imposta, a burocracia era quase impossível e veja como nunca fez sentido. Mesmo naquela época, as pessoas já não entendiam. Poxa, cara, eu não quero mais ser cliente, por que eu tenho que passar por 2 ou 3? Aí tem multa que eu não sabia, aí tem período de carência que eu não conhecia. Então, quando acho que você começa a ter empresas, vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Se você vai na página inicial da Netflix, a página inicial, www.netflix.com, a frase que vai estar ali está escrito assim: assista onde quiser, cancele quando quiser. Isso está na página inicial. Ou seja, já é um comprometimento da empresa com você de que você não vai estar preso. De que se você não gostar do conteúdo, se o conteúdo até for bom, mas você não tiver uma boa experiência assistindo aquele conteúdo, se você não conseguir ver offline e coisas desse tipo, você pode cancelar a qualquer momento. E não vai ter multa, não vai ter nada. Com isso, você começa a ter que fazer realmente um trabalho e entender conceitos de engajamento, adoção, qualidade e nível de serviço. E tratar isso não só como uma métrica que paga bônus para alguém, mas sim como algo do tipo, se isso não estiver bem, o meu negócio não vai estar bem. Não vai estar bem. Né? Antes, o cara olhava e falava assim, bom, se os meus índices de satisfação não estiverem bem, tudo bem, porque é tão difícil do cara sair. Ou ele não tem opção para sair, o que também em alguns segmentos era verdade, que, cara, eu vou tratar gestão de clientes como custo e não como investimento.
né? Então, uma vez, eu gosto de contar essa história, eu estava com um CEO de uma empresa relativamente grande no Brasil, a gente estava falando sobre, exatamente um pouco na linha da pergunta que você me trouxe, e eu fiz uma pergunta para ele, falei, o que você terceiriza na sua empresa? Aí ele prontamente respondeu, olha, Matheus, eu terceirizo aquilo que não é core. Eu falei, tá bom, então por que você terceirizou o teu atendimento? Cliente não é core? Né? Aonde pulsa Né? a sua empresa. Exato, ou seja, você pegou a tua interface principal, aquele cara que mais fala com seus clientes todos os dias, que recebe os clientes que por algum motivo não estão satisfeitos ou estão com algum problema, e você joga ele para uma gestão assim, distante de você, que provavelmente não tem a tua cultura, não tem o nível de conhecimento do teu serviço, entre outras coisas. Eu não estou dizendo que terceirizar é ruim. Um dos melhores serviços de atendimento do mundo que a Apple quer é terceirizado. O que eu estou dizendo é que o olhar como custo disso e não como investimento é que é ruim. Sim, né? O correto. ruim é entender, tipo, isso aqui não é core. Isso aqui não é um... core, eu vou transferir essa responsabilidade por uma questão comparativa de centro de custo. Isso, é bem colocado. É isso. É você deixar de tratar aquilo como um centro de lucro ou de investimento e passar a tratar aquilo como um centro de custo, sabe? E centro de custo, o gestor sempre está olhando para aquilo com assim, como eu reduzo isso. Como eu reduzo o meu orçamento. Exato, olha, onde eu corto e tudo mais. Ao contrário de quando você olha para investimento, que você entende o seguinte, isso vai me trazer retorno. Ou seja, se eu reduzir esse investimento, eu vou ter menos retorno. Quase ninguém quer ter menos retorno. Todo mundo quer crescer, quer ganhar atração e tudo mais. Então eu acho que o Customer Success surge dentro desse novo contexto. Clientes empoderados, novos modelos de negócio. Né? Ou seja, modelo de recorrência, modelo de assinatura, onde você não tem aquele nível de lucro no momento da transação, você tem que ter ao longo do tempo, ou seja, é crucial o lifetime value do cliente. Exatamente. O famoso LTV que a gente fala tanto, ele passa a ser uma métrica crucial de mercado. Ele não é mais uma métrica só para contar, eu tenho um alto LTV. Não, o LTV vai estar completamente relacionado Exatamente. ao teu retorno. E o quanto que esse CAC, o quanto que esse custo, em que momento você vai break-even, você vai equilibrar o seu ponto. Porque só olhar o LTV também e falar, olha, tem um LTV de 3 milhões. Legal, em que momento que você está equilibrando os seus pratinhos? Exato, bem colocado. E aí entra uma outra questão de cliente. Porque dos aspectos interessantes sobre investir no cliente, investir no sucesso do cliente, é porque a roda gira, né? Ou seja, o cliente com sucesso, o cliente com uma boa experiência, ele é um cliente que indica. E a gente tem N estudos que mostram isso. O cliente indicado, aquele cara que fala assim, vai ali e fala com a empresa tal. Ele tem um ciclo de compra, que para quem está vendendo é o ciclo de venda, 3 vezes mais rápido e, portanto, potencialmente 3 vezes mais barato, CAC menor, CAC reduzindo, do que o cara que vem por qualquer outro canal de marketing. Mídia paga, evento, prospecção, qualquer coisa do tipo. Então, investir em cliente não é só uma questão de investir no LTV, ou seja, esse cliente ficar mais tempo, expandir investimento com você, mas ele se transformar num promotor, né, uma máquina, né, ou seja, retroalimentando a tua máquina de crescimento. Exatamente. E nesse quesito, nós temos a tecnologia para embarcar e trazer estes dados atrelado ao conjunto de indicadores. Então, hoje as empresas que estão mais maduras em termos de gestão de CS, o CS ele já virou uma cultura, ele deixou de ser uma área. E as empresas começam a olhar conjuntos de indicadores, como o LTV, o churn, o health score, o quanto que esse cliente demora para ter uma adoção, para perceber valor do seu cliente. E como que a tecnologia numa gestão de CS é importante nesse ponto, Matheus? Esse ponto é muito legal, porque, veja, que desde o princípio nós estamos falando do contexto de transformação digital, né? E de como ela impacta em diferentes negócios. O que a gente percebeu, e que foi muito acelerado pela pandemia, é que os negócios se digitalizaram. Você tem hoje, eu divido negócios em 2 categorias macro, e é uma divisão meio minha aí. Nativos digitais e que estão se digitalizando.
Isso também é geracional. Sim. Né? Você pega uma geração dos millennials, eles são nativos digitais. Ele é um cara que, a gente estava brincando aqui da ficha do orelhão, ele é um cara que você vai falar sobre o orelhão e não sabe o que é. Não sabe. Né? E ele não consegue imaginar a vida sem um celular smartphone. Nós não estamos nem falando do celular que só fazia ligação. Pegar fila com a ficha do orelhão para ligar para a mãe, para avisar que vai chegar mais tarde? Imagina. Isso não existe. Isso Hoje são 3 palavras no WhatsApp. Inconcebível, né? Ou seja, esse cara é um consumidor nativo digital. Mas, por outro lado, você tem o meu pai, tem 70 anos, que tem iFood instalado, que tem Uber instalado. Ou seja, ele não é um nativo digital, mas ele fez a sua transformação digital. As empresas não são diferentes. Você tem empresas, né, as ditas startups, scale-ups, são nativas digitais. Mas, por outro lado, você tem as empresas tradicionais tendo que se digitalizar. Né? Porque hoje as pessoas querem serem atendidas omnichannel, querem comprar omnichannel e ser atendido, né? Ou seja, não é só o atendimento de pós-venda e tal, mas é também a compra, o pré-venda, né? O processo comercial. Então, o que a gente começou a perceber é que neste processo de digitalização, as empresas nunca tiveram tanta informação, dados sobre os seus clientes. Tá? Porque antes era aquela coisa, você tinha uma equipe comercial que fazia visitas a clientes. Essas visitas muitas vezes não eram registradas, né? Aí você tinha um pedido que entrava, uma folha de papel escaneada, alguma coisa estranha. 2, 3 dias depois da visita, às vezes. E muito pouco registro, muito pouca informação. Então, quando você falava de dados, as empresas não tinham informações. Agora, no momento em que você coloca, olha, eu digitalizei todos os meus canais de atendimento, você tem eles gerando dados. Eu digitalizei as minhas pesquisas. Eu digitalizei todo o meu processo de cobrança. Você viu o tanto de fintech, de meio de pagamento. A gente tem N fintechs hoje como clientes lá. Eu falo na ciência social, rapaz, se a gente somar o que a gente tem de Pay, né? Porque todo mundo é alguma coisa Pay, né? De pagamento. Então, ou seja, você digitalizou, se não mais do que 80% da jornada do teu cliente. Até porque ele pediu isso, né? Ele exige isso, né? Hoje o cliente fala, mas eu vou ter que ligar no saque, não dá para eu falar por WhatsApp, né? Não dá para Como assim você vai me mandar o contrato? Manda no virtual, no dia. Eu assino cara, digital eu assino no digital e tudo mais. Então, esse tipo de cenário fez as empresas entenderem o seguinte, poxa, eu preciso começar a usar essas informações. Essas informações são ouro. Porque essas informações vão exatamente me dizer aquilo que eu sempre quis saber, mas não tinha como descobrir. Como é que está o meu cliente? Ele adotou o meu produto ou não? Ele gostou? Ele indica? Ele está pagando? Ou seja, todas essas informações, que de uma forma ou de outra são também subsídios para um health score, para outros indicadores, né, que a gente chama de insights, as empresas começaram a olhar com carinho para isso e falar, poxa, eu acho que eu não estou usando essas informações. E isso é diferente do conceito anterior de CRM. Porque o CRM, ele quase que vira uma ferramenta de registro, né? Ele é a ferramenta que está na mão do vendedor, que ele está registrando, fiz visita tal, eu mandei proposta tal. Ele ficou um pouco mais restrito, ele virou um sistema de registro. Sim, e ele é reativo. Isso. Ele olha o retrovisor. Bem colocado. O CS não pode olhar o retrovisor, porque senão ele vira um suporte. Exatamente. Ou um saque. Exatamente. A ideia de ter dados te traz a capacidade da antecipação, né? Te traz a capacidade. Uma vez eu estava falando também com uma diretora de relacionamento de uma grande empresa e ela falou, olha, Matheus, eu vi alguns conteúdos seus e tudo mais, queria bater um papo contigo e a gente tem um problema aqui porque a gente tem 14 milhões de chamados por ano e eu preciso ganhar eficiência nisso. Porque a gente está comprando uma outra empresa, esses chamados vão aumentar, não dá para aumentar na mesma proporção. Eu falei assim, você já parou para pensar por que você tem 14 milhões de chamados? Por que não poderiam ser 7 milhões? Metade. E é engraçado, porque olha que incrível, né? Parece óbvia essa pergunta minha. Mas quando eu fiz essa pergunta para ela não tinha parado para pensar. Ela ficou me olhando como assim, não, mas é impossível reduzir de 14 milhões, como se fosse uma coisa dada, né? E na verdade, a partir dali, a gente começou a falar sobre o que é Customer Success de fato. Ele não é... Você não compra alguma coisa, você não compra um perfume da Natura para ligar no atendimento da Natura.
você não consome uma série de serviços para falar com o saque, certo? Então, você tem que fazer um trabalho em cima da tua prestação de serviço, do teu produto, da tua cultura, para que isso não ocorra, para que isso seja, de fato, o last mile. Aquela coisa de, putz, não deu bom, aqui deu ruim. E que problemas vão acontecer. Vão acontecer. Naturalmente. E precisa estar preparado para isso. A empresa tem que estar preparada para isso, da melhor forma e tudo mais. Assim, eu não estou negando que, poxa, mas você está dizendo que eu não posso ter um atendimento. Pelo contrário. Você tem que ter. Você tem que ter. O que você não pode ter é a prerrogativa de que tudo você resolve lá. Então eu posso prestar um serviço ruim e ter um bom saque, ou ter um bom atendimento, ou ter uma boa equipe de relacionamento. Aí não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, o conceito é, cara, o teu cliente, o que é sucesso do teu cliente? É aquela primeira pergunta. Partindo desse princípio, você vai melhorar produto, você vai melhorar processo, você vai melhorar tecnologia, você vai usar a tecnologia para se antecipar, para entender os movimentos que estão acontecendo na tua base. Esses movimentos, através de dados, você vai retroalimentar o teu produto ou o teu serviço, ou os teus processos. Por exemplo, poxa, tem um gargalo aqui, olha, aconteceu algo ali e tudo mais. Outro dia eu estava até numa situação que aconteceu comigo, de uma provedora de serviços, que eu passei por 3 canais diferentes e no final caí no único que ia me resolver, né? Talvez já deveria partir do princípio no primeiro filtro, tipo, olha, se o tema é esse, já vai ali. Não fica tentando aqui, né? Não faz todo o processo até descobrir que aqui eu não vou conseguir resolver o teu problema. Eu acho que as pessoas confundem aquela dicotomia entre eu vou colocar bots e vou perder o toque humano versus ganhar eficiência porque bot me dá eficiência. Eu falo que a gente tem uma má interpretação de que a jornada, quanto mais toque humano ela tem, melhor ela é. E o exemplo clássico... Não necessariamente. O exemplo clássico disso é Netflix versus Blockbuster. Se você pensar na jornada do cliente, a jornada do cliente na Blockbuster tinha muito mais toque humano que a jornada do cliente na Netflix. E foi a Blockbuster que faliu. A Netflix está aí para contar história, crescendo e tudo mais. Criou um mercado, um segmento. Quando você olha essa questão do ponto de vista de atendimento, bot ou qualquer coisa, o que você não pode ter é um processo mal desenhado. E um processo mal desenhado ele vai ser ruim com o humano e ele vai ser ruim com o bot. Vai. Né? E esse é um dos pontos em que eu sempre recomendo. Comece pelo seu processo. Entenda o seu processo. Entenda quem é o seu público-alvo. Quem são as personas que estão neste público-alvo ou quem são as pessoas que você comercializa. Porque você pode entender e descobrir que você está vendendo e se relacionando para uma persona que nem estava no seu público-alvo inicial da companhia. E você vai descobrindo todos esses insights. Sim. E isso precisa, de novo, com dados. A gente não mapeia a jornada e muito menos persona em cima de percepção, em cima de achismo, em cima de dados não empíricos. Tem que ter dado concreto, com substância para isso. E aí, assim, a gente parte para o mapeamento da jornada. E precisa ter maturidade para a gente olhar, muitas vezes, quais são os pontos de dor que a gente, às vezes, como empresa, causa para o cliente. Porque o meu processo está burocrático, o consumidor não aguenta mais, no caso que você deu, de ser transferido para 3 canais, repetir 3 vezes a mesma coisa, e no final falar assim, Matheus, aguarde 5 dias úteis que nós vamos analisar o seu caso e depois retornaremos. O consumidor não gosta mais disso. E o CS tem um papel fundamental que é ser proativo, olhar estes dados com análise, com cautela, com estratégia. Aonde é o ponto de dor? Meu ponto de dor está na adoção, meu ponto de dor está no relacionamento, meu ponto de dor está numa evasão de clientes. Qual é o motivo desta evasão? E aí precisa ter maturidade para olhar isso. Aonde está meu problema? Meu problema está no produto? Meu produto está no relacionamento? Meu produto está no suporte? Meu produto eu estou vendendo para a pessoa certa? Exato. Teve cliente que a gente já pegou e falou, você não está vendendo para a pessoa correta. Esse consumidor não vai. Então, a gente tem que abandonar esse cliente. Ele está no quadrante de um bad fit, de um quadro fora do seu perfil. Então, isso todos são análise. Como você, como um dos mais especialistas em CS que a gente tem no Brasil, recomenda para essas empresas
olharem isso de verdade, né? Sem a venda nos olhos, que a gente sabe que não é algo fácil. Isso é uma pergunta recorrente, né? O pessoal, às vezes, tem... a gente, depois de um tempo na Sense Data, amadurecendo a jornada do nosso cliente, começou a perceber que a gente precisava capturar essa expertise. E a gente criou um relatório vivo chamado RKC, Relatório de KPIs e Casos de Uso, onde a gente tenta trabalhar exatamente esse conceito, ou seja, dependendo da tua indústria, dependendo do teu negócio, o tipo de insight, medição que você precisa fazer, ele é diferente. Perfeito. Mas no final, ele quer dizer a mesma coisa. Esse cliente está adotando o meu serviço, o meu produto. Essa era uma das dúvidas, Yuri, que o pessoal tinha muito no início com relação a Customer Success, que era assim, mas Customer Success é só para a indústria de software? Essa era uma pergunta que eu recebia muito. Aliás, respondo quase até hoje, viu? Até hoje. Mas eu não sou software, Yuri. Por que eu tenho que fazer CS? E tinha um conceito que assim, era só software, depois ela evoluiu um pouco só para recorrência. Só para mensalidade. Eu não tenho mensalidade. Né? Eu não tenho mensalidade. Fala, você tem cliente? Tem. Então você tem que se preocupar com o sucesso dele. Exato. A forma como você vai encontrar os insights de medição da jornada do teu cliente, entender o que está fazendo sentido para ele ou não, você tem que se debruçar em cima disso. Agora, o conceito é importante para você que o teu cliente tenha sucesso? Sim, é. Você reconhece que um cliente que tem sucesso compra mais? Sim. Indica mais? Sim. Renova contrato? Sim. Cara, então Customer Success é para você. Agora, você vai ter que encontrar formas de exatamente conduzir a jornada desse cliente. Tem vários exemplos que você acabou de citar. Persona, se você está vendendo para a empresa correta, se você é escalável ou escalonável como negócio, porque tem diferença. Tem diferença, muita, na estratégia. E hoje é muito legal você ver os negócios se focando e se especializando um pouco mais. No passado, era quase como uma luta pela sobrevivência. Assim, não, se aparecer alguém aqui que quer comprar, venda. Né? Depois a gente resolve. Põe para dentro e depois a gente resolve. E, naturalmente, as empresas foram entendendo que fazer isso causava mais problema do que solução. E, às vezes, é bem mais caro e dói no bolso. Esse cliente não vai trazer lucro, esse cliente te fez investir tempo, recurso, pessoas, e ele vai sair antes que você recupere muitas vezes isso. Sim. E esse é o ponto, né? Assim, as empresas tinham muita dificuldade de entender essa eficiência por cliente, né? Ou essa margem por cliente. Não, o importante é o top line que a gente fala, né? O importante é a receita entrando. Tá bom, cara, entrou 100 mil desse cara aqui e você gastou 120. Né? Então, a conta não está fechando. A conta não está fechando. E a conta não fechar, ela pode até durar um tempo. Né? A gente vê muitos negócios de escala, startups, scale-ups, trabalhando assim. Né? E aí ela se mantém através de investimentos contínuos. Mas esse investimento não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Né? Você precisa, em algum momento, como você falou bem no início, gerar o break-even do teu cliente e, posteriormente, gerando o break-even do teu cliente em escala, você vai gerar o break-even da tua própria empresa. Perfeito. Matheus, muito obrigado. Um conteúdo riquíssimo, mas já ultrapassamos um pouco o tempo e precisamos caminhar para as considerações finais. Então, eu te convido a deixar uma mensagem, uma reflexão e uma informação aqui, como também as pessoas procuram a Sense Data, te acham nas redes sociais. A gente já sabe, mas tem muita gente aqui que ainda não te conhece. Então, conversa um pouquinho sobre essas considerações finais e deixe os seus contatos. Legal, maravilha. Bom, vou agradecer de novo o convite. Né? Eu acho que a gente nunca teve uma importância tão grande no conceito de clientes. Né? O cliente nunca foi tão importante. Eu disse uma coisa no podcast uma vez, que o pessoal ficou meio me olhando e falou assim, mas o cliente era uma minoria. E a gente está num momento onde a gente está reconhecendo as minorias e trabalhando para que elas não sejam mais minorias. E o cliente estava muito num perde-ganha, assim. Cara, eu não tenho um canal para me comunicar, eu não tenho voz, as empresas não se preocupam comigo, elas se preocupam com o meu dinheiro. E isso está mudando. E eu acho que dentro desse contexto a gente tem muito espaço. E você vê o conteúdo que vocês produzem, a própria Sense Data trabalhando muito num contexto de tecnologia. Né? A Sense Data é a única empresa do Hemisfério Sul que faz um software de gestão do sucesso do cliente, é brasileira. Né? Se juntou a uma outra empresa, que foi a primeira empresa
da América Latina abrir capital na Nasdaq, sendo o Sasuke e a Zenvia. Então eu acho que a gente tem muito espaço para construir plataformas a partir do Brasil, trabalhando o conceito de customer e evoluindo em cima disso. E para quem quiser, né, continuar, eu sou muito ativo no LinkedIn. Eu sou pouco ativo em redes sociais tradicionais, assim, mais Instagram, essas coisas. Então, para me procurar, Matheus Pestana no LinkedIn, que vai me achar com certeza. E a Sensidata em si, sensidata.com.br. Todo mês tem um webinar, tem um conteúdo diferente, tem inovação tecnológica ali. Acho que vale a pena também olhar para os nossos conteúdos. Muito obrigada, Matheus. Sabe que eu sou muito fã do seu trabalho, uma das maiores referências de CS do Brasil. Realmente obrigado pelo carinho e trazer conteúdo aqui para o portal. Maravilha, eu que agradeço. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. Nós vamos deixar as informações do Matheus aqui na link e também nos comentários para você acompanhar todos esses conteúdos que mensalmente eles também divulgam nas plataformas e é um conteúdo muito curado, uma profundidade importante para você que é do segmento acompanhar também o Matheus, tanto no LinkedIn quanto a Sensidate nas redes sociais. Eu sou Uriale Voidella e também convido vocês a acompanhar as nossas redes sociais no Instagram, no LinkedIn, lá no Portal Customer e os nossos 3 patrocinadores da temporada, que é a DNK com as soluções de voz, de URA, a Nexcore com as soluções Omnichannel para transformar a experiência do seu consumidor e também a Vocalcom com uma solução completa 360. Vamos deixar o link dos nossos patrocinadores também aqui nos comentários e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.